No ano de 1976, no pequeno vilarejo de São Miguel das Pedras, todos conheciam as 3 filhas de seu Antônio Ribeiro. Lúcia, de 20 anos, e Celina, de 18, eram consideradas as moças mais bonitas da região. Passavam boa parte do tempo escolhendo vestidos, penteando os cabelos e sonhando com o dia em que algum fazendeiro rico pediria uma delas em casamento. Já Helena, a irmã mais velha, tinha 26 anos e era bem diferente. Tinha um sorriso bonito, olhos atentos e um jeito tranquilo de falar. Enquanto as irmãs passavam horas diante do espelho, Helena preferia acompanhar o pai pela propriedade, aprendendo tudo sobre a plantação, os animais e as contas da pequena fazenda onde moravam. Seu Antônio dizia que a filha enxergava detalhes que ninguém mais via. Bastava uma caminhada pelo cafezal para ela perceber uma praga começando ou notar que uma nascente estava secando. Mas, em vez de admirarem sua inteligência, muitos moradores do vilarejo só comentavam sua aparência e sua idade. 26 anos e ainda solteira, vai acabar ficando para a titia, cochichavam algumas mulheres na saída da igreja. Lúcia e Celina também não perdiam a chance de provocar a irmã. Diziam entre risadas que nenhum homem olharia para uma mulher como Helena, enquanto existissem moças jovens e bonitas como elas. Helena apenas sorria e continuava fazendo o que precisava. Ela aprendera havia muito tempo que discutir com quem só enxergava a aparência não mudava a opinião de ninguém. Naquela mesma semana, uma notícia correu por todo o vilarejo. Eduardo Albuquerque, de 29 anos, filho do dono da fazenda Alto das Imbuias, havia voltado da capital. Seu pai estava muito doente e agora caberia a ele assumir a administração da maior fazenda da região. A novidade deixou muitas famílias animadas, principalmente as que tinham filhas solteiras. Lúcia e Celina começaram imediatamente a imaginar como fariam para chamar a atenção do jovem fazendeiro. Helena, porém, apenas ouviu a conversa enquanto anotava algumas observações em seu pequeno caderno. Naquela manhã, durante uma visita acerca dos fundos da propriedade, ela havia percebido algo que ninguém mais notara. Alguns pés de café apresentavam sinais estranhos nas folhas. Ela fechou o caderno devagar, olhou para o horizonte e pensou consigo mesma que, se ninguém agisse logo, uma grande parte da colheita daquele ano poderia estar em perigo. Mal sabia ela que aquele simples detalhe seria o começo da mudança que transformaria completamente sua vida. No domingo seguinte, depois da missa, a praça do vilarejo estava cheia. A notícia da volta de Eduardo Albuquerque era o assunto de todas as rodas de conversa. As moças faziam questão de passar perto dele, enquanto as mães cochichavam sobre qual delas teria mais chances de conquistar o jovem fazendeiro. Lúcia e Celina chegaram usando seus melhores vestidos e logo começaram a disputar a atenção dele. Helena foi junto apenas para acompanhar o pai, que precisava conversar com alguns produtores da região. Ela usava um vestido simples de tecido florido e carregava discretamente seu pequeno caderno dentro da bolsa de pano. Enquanto todos observavam Eduardo, Helena reparava em outra coisa. Notou que alguns agricultores comentavam sobre manchas nas folhas do café, exatamente como ela havia visto dias antes. Ficou em silêncio. Preferia ter certeza antes de falar qualquer coisa. Eduardo cumprimentava as pessoas com educação, mas ainda parecia perdido. Havia passado anos estudando na capital e, apesar de conhecer a teoria, pouca experiência tinha com a rotina de uma fazenda daquele tamanho. Quando seu Antônio se aproximou para lhe dar as boas-vindas, Helena apenas fez um cumprimento discreto. Eduardo mal percebeu sua presença. Seus olhos estavam voltados para as irmãs mais novas, que sorriam o tempo todo e faziam de tudo para impressioná-lo. Antes de ir embora, Helena olhou rapidamente para as botas de Eduardo. Estavam cobertas por uma terra avermelhada, que não existia na fazenda Alto das Imbuias.
Ela estranhou aquilo e fez uma anotação em seu caderno. No caminho de volta para casa, Lúcia não parava de falar sobre como Eduardo havia sido simpático. Celina já sonhava em passear a cavalo ao lado do rapaz. As duas riam da irmã mais velha. Ainda bem que você nem tentou conversar com ele. Ia assustar o coitado, disse Celina, arrancando gargalhadas da irmã. Helena apenas sorriu. Seu Antônio percebeu a tristeza escondida no olhar da filha, mas ela logo mudou de assunto e perguntou se ele também havia reparado nas manchas das plantações vizinhas. O pai respondeu que sim, mas acreditava que fosse apenas consequência do calor. Helena balançou a cabeça devagar. Havia algo errado. Ela sentia isso. Enquanto todos pensavam em casamentos e festas, sua atenção estava voltada para um problema muito maior. E, sem imaginar, esse problema acabaria cruzando seu caminho com o de Eduardo muito antes do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, Eduardo saiu cedo para conhecer cada canto da fazenda Alto das Embuias. Queria mostrar aos funcionários que estava disposto a assumir o lugar do pai, mas logo percebeu que administrar uma propriedade daquele tamanho era muito mais difícil do que imaginava. Alguns empregados escondiam problemas, outros davam opiniões diferentes, e ninguém parecia chegar a um acordo. Enquanto caminhava pelo cafezal, encontrou seu Antônio, que havia ido entregar algumas ferramentas emprestadas semanas antes. Helena o acompanhava em silêncio. Ao passar por uma das lavouras, ela se abaixou, pegou uma folha de café e a observou por alguns segundos. Depois olhou para o chão e respirou fundo. Eduardo percebeu seu jeito atento e perguntou se havia algum problema. Helena respondeu com calma que aquelas manchas estavam aumentando e que, se não fossem tratadas logo, poderiam se espalhar pela plantação inteira. Eduardo sorriu de forma educada, mas não deu muita importância. Agradeceu o comentário e disse que seus funcionários já estavam cuidando de tudo. Helena apenas concordou com a cabeça, não insistiu. Ela sabia que nem sempre as pessoas estavam prontas para ouvir um conselho, principalmente quando vinha de alguém que elas costumavam subestimar. Antes de ir embora, fez mais uma anotação em seu pequeno caderno. 2 dias depois, a preocupação tomou conta da fazenda. As manchas haviam se espalhado rapidamente e parte da plantação começou a perder as folhas. Os empregados não sabiam explicar o que estava acontecendo. Eduardo lembrou imediatamente das palavras de Helena. Pela primeira vez, começou a pensar que talvez tivesse cometido um erro ao ignorá-la. No fim daquela tarde, ele decidiu passar na pequena propriedade de seu Antônio. Encontrou Helena alimentando as galinhas enquanto o pai consertava uma cerca. Meio sem jeito, perguntou se ela poderia explicar melhor o que havia observado. Lúcia e Celina, que estavam sentadas na varanda, trocaram olhares animados. As duas acreditavam que Eduardo finalmente havia ido visitá-las, mas ele mal percebeu a presença delas. Seus olhos estavam voltados para Helena, que limpou as mãos no avental e, com toda a calma do mundo, começou a explicar exatamente o que estava acontecendo com a lavoura. Enquanto ela falava, Eduardo percebeu que aquela mulher, de quem tantos zombavam por causa da aparência, entendia da terra mais do que muita gente que trabalhava havia anos no campo. Naquele instante, sem que ninguém notasse, o primeiro sentimento de admiração começou a nascer dentro dele. Nos dias seguintes, Eduardo passou a visitar a pequena propriedade de seu Antônio com frequência. Sempre dizia que precisava tirar alguma dúvida sobre a lavoura, mas no fundo estava cada vez mais impressionado com a inteligência de Helena. Ela nunca respondia de qualquer jeito. Antes de dar uma opinião, caminhava pela plantação, observava a terra, examinava as folhas e fazia algumas anotações em seu velho caderno. Só depois dizia o que pensava. E até aquele momento, todas as suas observações haviam se mostrado certas. Enquanto isso, Lúcia e Celina faziam de tudo para chamar a atenção de Eduardo.
Preparavam bolos, colocavam os vestidos mais bonitos e inventavam desculpas para encontrá-lo na vila. Mas ele sempre acabava perguntando por Helena. As duas começaram a sentir uma inveja que crescia a cada dia. Certa tarde, quando Eduardo foi embora, Celina perdeu a paciência. Disse que Helena estava se aproveitando da situação para conquistar um homem rico. Lúcia concordou e ainda debochou, dizendo que a irmã nunca teria coragem de olhar Eduardo nos olhos, porque sabia que ele jamais se apaixonaria por uma mulher como ela. Helena ouviu tudo em silêncio. Fechou seu caderno, guardou-o na bolsa e saiu para caminhar até o riacho que passava atrás da propriedade. Sempre que precisava pensar, era para lá que ia. Sentou-se debaixo de uma grande árvore e ficou observando a correnteza. Naquela tarde, percebeu que o nível da água estava mais baixo do que de costume para aquela época do ano. Pegou o caderno e fez mais uma anotação. Se a chuva demorasse a chegar, a região poderia enfrentar uma seca nos meses seguintes. Na manhã seguinte, Eduardo voltou à fazenda dos Ribeiro, levando um saco de sementes que havia comprado na cidade. Queria mostrar a Helena uma nova variedade de milho que pretendia plantar. Ela examinou as sementes por alguns minutos e, com muita delicadeza, explicou que aquele tipo não suportava bem períodos longos sem chuva. Sugeriu que ele guardasse parte delas e investisse também em uma variedade mais resistente. Eduardo ouviu tudo com atenção. Pela primeira vez, decidiu seguir exatamente o conselho dela. Naquele momento, ele já não enxergava Helena como a mulher de quem todos zombavam no vilarejo. Começava a perceber que, por trás daquele jeito simples e calado, existia alguém muito especial. E, sem notar, estava ansioso pela próxima conversa com ela, muito mais do que por qualquer festa ou encontro que pudesse ter com as irmãs. Os meses passaram e tudo aconteceu exatamente como Helena havia previsto. A chuva demorou muito mais do que o normal e a seca começou a atingir toda a região. Pequenos produtores perderam plantações inteiras e até a fazenda Alto das Embuias começou a sentir os prejuízos. Mas graças aos conselhos de Helena, Eduardo havia guardado parte das sementes, construído um reservatório para armazenar água e plantado uma variedade de milho mais resistente. Enquanto outras propriedades enfrentavam dificuldades, a fazenda conseguiu atravessar aquele período sem grandes perdas. Os funcionários passaram a comentar que se Eduardo não tivesse ouvido Helena, a situação seria muito diferente. Pela primeira vez, o nome dela começou a ser citado com respeito pelos moradores do vilarejo. Mesmo assim, Lúcia e Celina não aceitavam ver a irmã sendo admirada. Convencidas de que Helena queria tomar o lugar delas, começaram a espalhar boatos. Diziam que ela estava interessada apenas na fortuna de Eduardo e que fingia entender de fazenda para conquistá-lo. A fofoca correu depressa e logo chegou aos ouvidos de Eduardo. Em vez de acreditar nos comentários, ele resolveu conversar diretamente com Helena. Encontrou-a no pomar, colhendo laranjas para fazer doce com a mãe. Sem rodeios, contou tudo o que havia escutado. Helena respirou fundo, sorriu com serenidade e respondeu que as pessoas sempre encontravam um motivo para julgá-la. Antes, era por causa da aparência e da idade. Agora, era porque ela havia conquistado o respeito que muitos achavam que nunca teria. Disse que não precisava provar nada a ninguém, porque sua consciência estava tranquila. Aquelas palavras tocaram Eduardo profundamente. Naquele instante, ele percebeu que nunca havia conhecido uma mulher tão forte. Não era apenas inteligente, Helena também tinha um coração generoso e uma calma que ele admirava cada vez mais. Na hora de ir embora, Eduardo criou coragem e fez um convite inesperado. Perguntou se ela aceitaria acompanhá-lo à tradicional festa da colheita do vilarejo, que aconteceria no sábado seguinte. Helena ficou surpresa. Sabia que muitos estranhariam vê-los juntos, mas depois de alguns segundos respondeu com um sorriso discreto que aceitaria. Quando a notícia se espalhou,
O vilarejo inteiro ficou em choque. Lúcia e Celina não conseguiam acreditar que, entre tantas moças que disputavam a atenção do jovem fazendeiro, Eduardo havia escolhido justamente Helena para entrar ao seu lado na festa mais importante da região. E ninguém imaginava que aquela noite mudaria o destino de todos para sempre. A festa da colheita reuniu praticamente todos os moradores de São Miguel das Pedras. Quando Eduardo chegou acompanhado de Helena, um silêncio tomou conta da praça por alguns segundos. Muitos se entreolharam, sem acreditar no que estavam vendo. As mesmas pessoas que durante anos haviam rido da moça gordinha, agora observavam o casal com curiosidade. Lúcia e Celina mal conseguiam esconder a revolta. As duas tinham certeza de que Eduardo escolheria uma delas, mas era Helena quem caminhava ao lado dele com simplicidade e a cabeça erguida. Durante a festa, o pai de Eduardo, já muito debilitado, pediu que o filho o levasse até o pequeno palco montado na praça. Com a voz fraca, ele agradeceu aos funcionários e aos moradores que haviam ajudado a fazenda durante tantos anos. Depois fez uma pausa e chamou Helena para ficar ao seu lado. Todos ficaram surpresos. O velho fazendeiro contou que acompanhava de longe os conselhos que ela dava ao filho e que sabia muito bem quem havia ajudado a salvar a fazenda Alto das Embuias durante a seca. Disse que riqueza podia ser reconstruída, mas inteligência, honestidade e caráter eram qualidades raras. Diante de toda a cidade, declarou que confiava em Helena como confiaria em poucas pessoas. Dias depois, o velho fazendeiro faleceu. Quando o testamento foi aberto, Eduardo teve uma grande surpresa. O pai havia deixado um pedido escrito de próprio punho. Dizia que desejava que o filho nunca administrasse a fazenda sozinho e que dividisse todas as decisões com Helena, a mulher que havia provado amar aquelas terras tanto quanto qualquer herdeiro da família. Eduardo sorriu emocionado. Na mesma tarde, foi até a pequena propriedade dos Ribeiro. Encontrou Helena sentada debaixo da mesma árvore onde costumava escrever em seu caderno. Ele se aproximou, segurou suas mãos e disse que durante muito tempo também havia cometido o erro de olhar apenas para a aparência das pessoas, mas que ela lhe ensinara que a verdadeira beleza estava na inteligência, na coragem e na bondade. Em seguida, pediu que ela se casasse com ele e administrasse a fazenda Alto das Embuias ao seu lado. Com os olhos marejados, Helena aceitou. O casamento aconteceu alguns meses depois e reuniu todo o vilarejo. Até Lúcia e Celina, envergonhadas por tudo o que haviam feito, pediram perdão à irmã. Helena as abraçou sem guardar rancor, porque nunca deixou que o orgulho morasse em seu coração. Os anos passaram e a fazenda Alto das Embuias se tornou a mais próspera da região. Sempre que alguém perguntava qual era o segredo daquele sucesso, os moradores sorriam e respondiam a mesma coisa. A melhor decisão que Eduardo tomou foi ouvir Helena. Aquela moça, que durante anos foi chamada apenas de a gordinha que ia ficar para a titia, passou a ser conhecida por outro nome. Com respeito e admiração, todos a chamavam de Dona Helena, a mulher que provou que a inteligência, a humildade e o bom coração sempre valem mais do que qualquer aparência. Na sua opinião, qual foi a maior qualidade da Helena? A inteligência, a humildade ou a coragem? Escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esta história com quem também ama romances emocionantes. Até a próxima!